Maravilha. Muito boa noite a todos. Mais uma live que começamos aqui, sempre com um convidado diferente, tratando de um assunto ligado aí ao direito penal. E hoje, com muita honra, com muito prazer, conto aqui com a presença de um dos maiores tribunos do júri aqui do nosso estado. Um dos maiores tribunos aqui do nosso estado, que é o doutor Eurolino Reis. Obrigado por ter aceitado o convite, doutor. Obrigado, meu querido. Primeiro eu quero pedir desculpas aí, porque todo mundo está vendo que eu tenho cabelo branco, sou da época da máquina de escrever manual, nem elétrica existia. Então, se eu cometer alguma falha técnica aqui, me perdoem, porque eu efetivamente, meus netos deitam e rolam nesses celulares, mas eu já tenho uma dificuldade. E segundo, eu quero pedir desculpas também, porque eu estou acometido de uma gripe terrível. Então eu vou tossir durante a fala e eu lamento, mas a natureza é assim. E a idade vem chegando, você vai diminuindo a imunidade e acaba tendo essas gripes extemporâneas. Mas é um prazer enorme, meu querido, estar aqui e debater um tema tão importante, tão, eu diria, um tema que as pessoas gostam de debater, independente de serem tribunos do júri ou não. O júri, ele é uma instituição que fascina as pessoas, né? Desde os seus primórdios, né? Então, lembrando que nós estamos a comemorar 200 anos do Tribunal do Júri do país, que foi inaugurado em 18 de junho de 1822, né? Inicialmente julgando só os crimes de imprensa, depois passou a julgar todos os crimes e, finalmente, passou a julgar apenas os dolosos contra a vida, que é o que nós temos hoje, né? Mas é um tema deveras fascinante. Mas, doutor, estou à sua disposição, vamos lá. O senhor quer iniciar? Então, doutor, primeiramente, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, só ressaltar que eu conheço o senhor desde 2011, né? Meu primeiro contato com o senhor, na época, eu era ainda estudante de Direito. E foi um júri que me marcou, um júri emblemático, que foi o júri envolvendo a Caso Evandro, né? Foi ali o segundo júri da Beatriz Abaggio, que o primeiro foi anulado, e daí teve o segundo, que daí eu vi a participação ali do senhor junto com o doutor Adel Eltassi. Exato. E uma sustentação brilhante do senhor ali, né? Além do doutor Adel, muito... Ela foi curta, né? Eu falei por uns 10 minutos, mas o que o que precisava ser dito foi porque hoje todo mundo sabe, eu já sabia ao tempo, porque na realidade eu trabalhei já no primeiro júri ainda em São José dos Pinhais. Eu fui oficial de justiça ad hoc, fiquei 33 dias enfiado no Fórum de São José. A juíza era a doutora Marcelise Weber Loriti, o promotor, o saudoso, eu já vou me lembrar do nome. Então é um processo que eu conheço desde o primeiro júri, acho que foi em 97, se não me engano, lá em São José. E hoje todo mundo sabe o que eu já sabia ao tempo, que elas tinham sido torturadas, né? Então, e eu disse quem mandou torturar, entendeu? Eu disse lá e continuo afirmando, né? Não vou entrar no mérito aqui, porque ele é candidato agora a governador do estado, então, mas era o governador ao tempo. E continuo afirmando, até porque eu conhecia o então Major Valdir Copete Neves. Eu sou irmão de coronel PM, trabalhei por mais de 20 anos na Justiça, como advogado na Justiça Militar. O Valdir Copete Neves esteve na minha casa. Ele era contemporâneo do meu irmão de academia, do Guatupê. Então era uma pessoa que eu conhecia. E foi bem retratado na série, né?
Retrataram bem a atuação dele com o Grupo Águia. Sim, ele teve, por causa dele, o Brasil e o Estado do Paraná, no caso do Estado do Paraná, a primeira condenação no Tribunal Internacional, na Organização lá dos Estados Americanos, por causa de tortura contra sem terra em Luanda, com uma juíza envolvida ao tempo. Então isso tem na internet, inclusive a decisão, né, eu acho que foi da OEA, condenando o Brasil pela postura dele. Então eu já sabia que era um torturador contumaz, né, mas infelizmente, né, ou felizmente, não sei, ele morreu assassinado, inclusive. Mas, enfim. Doutor, começando a questão do Tribunal do Júri. Aqui no Brasil, conforme a nossa Constituição, o Tribunal do Júri ele se destina aos crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos, né? Certo. Na opinião do senhor, como tribuno do júri, esquecendo a questão da competência constitucional, mas a atuação do senhor como advogado, o senhor confia mais no julgamento técnico de um juiz monocrático, um juiz togado, ou no julgamento do Conselho de Sentença, que são juízes leigos? Se eu pudesse escolher... Bom, é preciso separar essa pergunta no tempo. Por quê? Se você me fizesse essa pergunta 20 anos atrás, eu diria para você que o Tribunal do Júri, indiscutivelmente, era mais seguro para o réu. Hoje, a minha tendência é dizer que eu confio mais no juiz togado. Por quê? Porque ficou muito difícil para o tribuno do júri hoje trabalhar no sentido de fazer a defesa. Porque 20 anos atrás você não tinha internet, você não tinha redes sociais. Hoje o jurado ele tem seus grupos e ele já avisa nos seus grupos, já discute nos seus grupos com os seus amigos, sabe, o processo. Tá? Vai ser julgado fulano, o que vocês acham? Tem que condenar, tem que absolver. E a tendência natural é já entrar condenando. Sabe? Então, hoje, em virtude das redes sociais, da facilidade que se tem com as redes sociais, os processos sempre foram públicos, só que antigamente, eu vou pedir desculpas aqui pela tosse, antigamente os processos eram físicos e você tinha uma dificuldade maior de ter acesso, de ir ao fórum, de pedir para olhar o processo, essas coisas todas. Chegava lá, estava com o juiz. Agora não. Agora, como o processo está na internet, qualquer um tem acesso, é público. Né? E em sendo público, você lê o processo, o jurado pode fazer isso. E aí ele discute isso, principalmente se for um caso midiático, né? Eles debatem isso antes de ir para o júri. Então eles já vão com a convicção formada, já vão com a ideia formada e, via de regra, vão com a ideia de condenação. O ser humano é assim, ele tende a... tem uma tendência natural à condenação inicial. Né? Então, hoje eu confio muito mais na decisão do juiz togado, tá? Porque está muito mais sujeita à revisão pelo tribunal. Tá? Por quê? Porque a decisão do juiz togado, você rediscute no tribunal todo o mérito. Ao passo que no tribunal do júri, tecnicamente, você não poderia discutir o mérito, a não ser na excepcionalidade de contrariedade à prova dos autos, que você tem... Vou pedindo desculpas. Você não discute mérito, porque o mérito, ou seja, a parte do fato em si é de competência exclusiva do jurado, que o Tribunal de Justiça não pode entrar nessa seara, a não ser que você demonstre cabalmente que foi contrário à prova dos autos. Porque se a Constituição assegura ao jurado, né, a análise do fato, e ao juiz de direito apenas o direito, eu entendo que o tribunal não pode
entrar na discussão fática sob pena de violar o princípio do jurado, né? Que assegura isso ao jurado. Para você ter uma ideia, em toda a minha vida, eu tive apenas um júri anulado, um julgamento anulado, por contrariedade à prova dos autos. Tá? Então é muito difícil você conseguir uma nulidade nesse sentido. Por quê? Porque o tribunal vai dizer o seguinte: olha, tem duas teses. A tese da defesa e a tese da acusação. O jurado optou pela tese da acusação, ou pela tese da defesa, acabou. Né? Doutor, eu vi uma questão que até o Auri, ele estava debatendo há alguns dias, assim, o Conselho de Sentença, o jurado, ele é o juiz leigo, ele faz ali o julgamento de fato, né? Certo. Tem ali o sigilo das votações, a soberania, né, do veredito, mas o Auri levantou o seguinte questionamento: será que não deveria ser pensada a questão, mesmo resguardando o sigilo da votação, de uma forma de uma fundamentação dessa decisão do jurado, de alguma forma, se pensar no sistema, aprimorar de uma espécie de um texto ali que o jurado, de forma sigilosa, possa fundamentar o porquê ele entende pela condenação? O Auri levantou esse questionamento, né? Eu concordo com o Auri em parte, mas aí você esbarra numa situação problemática. Como é que um leigo que tem garantido o sigilo da sua votação, ou seja, a sua votação não é identificada, como é que ele vai fundamentar isso? É um problema. É um problema sério, porque se ele for fundamentar, ele vai ter que se identificar. Ele vai ter que dizer: eu, jurado X, estou absolvendo por isso, ou eu, jurado Y, estou condenando por isso. Entendeu? Nesse caso, ele até levantou o questionamento, né? De repente, mas eu não consigo também imaginar como seria isso, né? O jurado fazer uma fundamentação de fato e resguardando esse sigilo de votação, eu também não consigo imaginar. Não tem, porque veja, se o jurado tem que fundamentar, ele tem que fundamentar por escrito. Ou pode fundamentar oralmente, mas eu vou ter que gravar. Por quê? Exatamente, bem identifico. Tanto para o Ministério Público quanto para a defesa, é de suma importância, me dá licença, por favor. À vontade. É de suma importância, por quê? Porque da decisão do jurado, da fundamentação do jurado, vai ser a base do meu recurso, ou do Ministério Público. Entendeu? Então, poderia ser ideal, mas eu acho extremamente fora do propósito, porque ofende o princípio constitucional do sigilo da votação. Entendeu? Então deu 4-3, ou 5-2. Os 5 terão que fundamentar os seus votos. Por que esses 5 estão condenando? Por que esses 5 estão absolvendo? Ou os 2 que absolveram ou condenaram vão ter que fundamentar? E aproveitando esse gancho, assim, também uma questão que o Auri também levanta, eu já vi também o senhor já levantou a questão de condenação por um veredito de 4-3, 4 jurados, 4 votos condenando e 3 votos absolvendo, se nesse caso aplicaria ou não em duplo pro réu, porque você teria ali uma condenação com menos de 60%, 50 e tantos por cento, vamos colocar assim, né? Veja lá, eu sempre disse o seguinte: o indúbio pro réu está na lei, está na Constituição, é só uma questão de interpretação, está na Constituição e está no Código de Processo Penal. E é uma prática milenar, porque vem desde o direito romano, desde os romanos lá atrás, o indúbio pro réu. Muito bem. Como é que você justifica uma condenação quando 42% dos votos foram pela absolvição e 58% foram pela condenação?
Ora, 42% é muita coisa, é muita dúvida para você condenar alguém. É muito alto, sabe? Nenhum juiz togado, consciente a respeito do assunto, condenaria alguém com 42% de dúvida. Não há, sabe como? Entendeu? Eu preciso ter, para condenar, eu preciso ter 100% de convicção enquanto julgador de que aquela pessoa é culpada. Se eu tiver 1% de dúvida, é pró-réu. Porque eu tenho dúvida. Agora imagine 42%. Entendeu? Agora, se você entrar nessa seara e for discutir, o Ministério Público vai abrir um berreiro. Né? Vai abrir, nossa, aí não dá. Nós vamos perder, todas as vezes, vamos perder o júri. Como se júri fosse um processo de ganhar ou perder. É de fazer justiça ou não. Entendeu? E uma garantia do cidadão também, né? Lógico. Para o cidadão ser imputado e ter garantia de ser julgado pelos seus pares, né, na sociedade. Eu fico abismado, sabe, com essa proporção, né, de 42%. Vamos pegar uma condenação. Alguém condenado com 58% contra 42% de absolvição. Sabe? Não, porque quando é absolvição, tudo certo. Não tem problema nenhum. Pode ser por 1% ou por 100%. Em favor rei, em favor do réu. Agora, a condenação, não. A condenação com 42% de dúvida é uma dúvida muito séria, muito alta. E eu posso dizer... O que o senhor consideraria razoável nesse caso? 7-0. 7-0. E dessa forma, o senhor acha que... Ou 6-1 para garantir a questão do sigilo da votação. Tá? Por exemplo, pensando numa forma assim também de uma possível um aprimoramento do sistema, né? Que nem o Auri, ele, na opinião dele, 7 jurados para ele é pouco. Ele, na visão dele, ele também entende que seria necessário ter um aumento assim de jurados. Eu não sei. Aumento de jurados e um aumento daquilo que eu disse, um aumento da proporção de segurança em favor do réu, do indúbio pro réu. Tem que ter, sabe, eu bato dos 100%. Para condenar alguém, você tem que ter 100% de certeza. Agora, porque muito jurado não está nem aí, cara. Para quem faz o júri, fica olhando para os jurados, você está vendo, tem jurado olhando para a lua, tem jurado olhando para o juiz, sabe, você tem de tudo. Sabe? Você não tem um júri técnico, você tem cidadão comum, as pessoas do povo, né, que nem sempre que estão lá, perderam um dia de trabalho, às vezes estão com problema em casa, né, e que são muitas vezes obrigados a ficar lá. O juiz, ele às vezes alega, eu já vi isso, cansei de ver, doutor, minha mulher não está muito bem de saúde e tal, tá, mas ela está internada, alguma coisa? Tá lá? Não. Então, eu não vou dispensar. Ora, como é que esse cidadão que senta lá no júri vai julgar de forma técnica, tranquila, sabe? Vai prestar atenção. O cara está preocupado com a esposa dele, que se dane, se o cara cometeu o crime ou não cometeu, é o problema do cara. Eu estou preocupado com a minha mulher. Tá? Então, você tem muito disso. Então, você precisa ter, sim, e nisso eu concordo plenamente com o Auri, sabe? Acho que a quantidade de jurados, que é o 12, que vem lá da Bíblia, dos 12 apóstolos e tal, é um número bastante razoável, mas 7 efetivamente é muito pouco. Entendeu? Que não seja 12, que sejam 11 para ser ímpar. E outra coisa, fazendo uma comparação, já que o senhor puxou essa questão do direito comparado, né? No sistema anglo-saxão,
tem a questão assim do veredito, que tem que ser unânime, e para isso há o debate entre os jurados. O nosso sistema é uma íntima convicção, é um voto sigiloso, e não, obviamente não tem esse debate. Com qual sistema o senhor simpatiza? O senhor acredita que se aproximando do anglo-saxão seria melhor? Eu não gosto muito do direito americano, particularmente. Falando do anglo-saxão, a gente fica olhando o júri americano. Sim, sim. Não gosto muito. E sempre digo o seguinte, nessas 10 medidas que esse cara aí que era juiz aí, o Moro, medidas contra a corrupção, eles são muito interessantes porque eles querem importar dos Estados Unidos o que é bom para acusação e nunca o que é bom para defesa. Você quer importar o sistema americano? Tudo bem, vamos importar o sistema americano, mas vamos importar na integralidade. Não fica pegando pecinha que interessa para acusação aqui, que interessa para ferrar o sujeito lá. Você quer pegar o sistema americano? A gente muda. A gente muda radicalmente todo o sistema que a gente sempre viveu. Agora, que seja por inteiro. Entendeu? E posso te dizer o seguinte, com os inquéritos que nós temos aqui no Brasil, com raras exceções, se fosse no sistema americano, o juiz nem aceitaria a denúncia. De tão mal formulado, se for no interior, aí, as delegacias do interior, aí você tem ideia, sabe, de como são mal formuladas. Os inquéritos são mal feitos. E as denúncias extremamente mal formuladas, sabe? Então, o Ministério Público não teria muita chance, porque daí o Ministério Público não seria o que é o Ministério Público no Brasil, sabe? Com todo esse poder que ele tem. Né? Ele seria representante do Estado, como é lá. Sabe? Vai sentar do lado da defesa lá e não tem conversa, sabe? Agora, então, quer trazer, traga tudo. Agora, no sistema que eles usam, é muito interessante o debate. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, qual é a informação que você recebe do sorteio do jurado? O nome, e, às vezes, a profissão. Lá não. Lá, quando você vai escolher o corpo de jurado, você entrevista na frente do juiz em plenário o jurado, qual a religião dele, o que é que ele faz, o que é que ele pensa disso, o que é que ele pensa daquilo. E, ao final, o advogado decide, eu aceito esse jurado. Aqui não. Mas no Rio Grande do Sul teve uma inovação, né? O Ministério Público teve acesso a informações privilegiadíssimas no caso disso. Pois é, veja que absurdo que se chegou. Sabe? Tem que se anular um júri daquele com quase 300 famílias enlutadas. Tá? Não estou aqui dizendo se são culpados ou inocentes, mas essas pessoas precisam de uma resposta, esses pais, essas mães, irmãos, precisam de uma resposta, absolve ou condena, mas precisa de uma resposta. E aí o Ministério Público me faz isso, cara. Isso não é antiético, isso é criminoso. Sabe? Isso é criminoso. Isso é fraude processual. Sabe? Então, é complicado. Agora, lá, o debate, você saber quem é o jurado, você ter todas as informações a respeito daquele cidadão ou daquela cidadã, poder entrevistar em plenário, dizer se quer ou não quer, sabe? E o jurado debater, sabe? É fantástico. Então, esse tipo de coisa deveria ser trazido porque é benéfico ao réu. Entendeu? É benéfico ao acusado. Né? Mas não é benéfico à acusação. Entendeu? Não é benéfico à acusação. Mas aí eles não querem, né? Esse é o problema. E ainda mais na perspectiva de que o júri, ele é uma
como comentamos há pouco, ela é uma garantia do próprio cidadão, né, de um crime tão grave como é um crime contra a vida, ele ser julgado pelos seus pares. Pelos seus pares. Qual garantia maior para nós todos? Ter ali um júri com uma decisão madura, debatida, ou como ocorre, né, que o senhor mesmo citou, às vezes um jurado não está nem prestando atenção no júri, o júri é debatido. Com uma convicção já formada. Não, o júri é debatido, o jurado tem que debater o fato. Ele tem que debater o fato. Entendeu? Porque aí sim, nós vamos entrar naquilo que o Auri falou, de justificar ou de justificar o seu voto, por que está votando assim. Não precisa isso. Basta que ele possa debater. Mantém-se, sabe, o jurado apresenta ao final os jurados, aquele que é escolhido entre os jurados, são os próprios jurados que escolhem lá nos Estados Unidos, eles escolhem alguém para presidir, alguém para coordenar, tá? É o jurado número tal lá que vai coordenar o trabalho de todos. Você fala, né? Eles têm essa característica. E aí você debate. Uhum. Mas debate lá, sala fechada, só os jurados. Não tem oficial de justiça, não tem ninguém. O jurado que se come no pau vai levar um dia, 5, 10, 50, não interessa. Mas eles vão sair de lá. Desculpe, caiu aqui. Imagina. Como eu disse, eu sou péssimo nisso. Mas eles vão sair de lá convicto, com convicção. Sabe? Ganha a sociedade com isso. Até vale destacar aquele filme, creio que o senhor deve ter visto, com o Henry Fonda, 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença, eu tenho ele aqui em vídeo. Filme fantástico, que tem ali uma questão, já tem uma convicção ali, ele fala, não, pô, pelo menos vamos debater essa questão. Exatamente. Aí, né? Vamos, é uma questão séria aí que a gente está decidindo, vamos pelo menos, né, maturar essa... Exato. E ao final ele é absolvido. No final absolvido. E ele entrou, veja, ele entrou condenado por 11-1. Quer dizer, 11-1 em tese, porque o 1 que abriu a divergência, ele não abriu a divergência porque ele estava convencido da inocência. Ele abre a divergência porque ele queria discutir. Discutir, exatamente. Exatamente. Doutor, e voltando a essa questão assim, do júri, o senhor citou o Ministério Público, a questão assim de... Até falamos agora, poxa, toda a estrutura do Estado, né, que o Ministério Público tem, está no Rio Grande do Sul uma forma criminosa, não só antiética, ter acesso a esses dados sigilosos dos jurados. Como é que fica a questão da paridade de armas no Tribunal do Júri? Como é que o senhor vê essa questão? O que o senhor pensa a respeito? Bom, na realidade é o seguinte, a partir de 1998, com a nova Constituição, o Ministério Público cometeu, como sempre, e mais uma vez, um crime de esbulho possessório. Tá? Explico. Começa, eu fiz até algumas anotações aqui, pelo desequilíbrio simbólico da posição física de cada um. Porque o jurado leigo, especialmente no interior, pensa que aquele cara que está sentado lá do juiz, sabe, é um suprassumo, que nem o juiz. Não sabe que ele é parte, que ele manda tanto quanto o advogado, ou seja, não manda nada. Quem manda é o juiz. Né? O juiz togado no direito e o juiz leigo no fato. Né? Mas para o jurado, que vê ele sentado com o juiz e de vez em quando trocando figurinha ali, uma ideia e outra, para o jurado leigo, a credibilidade que ele passa para o jurado é muito maior do que a defesa. Já começa por aí. Mas o que mais me chama a atenção é, primeiro, que do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, não existe paridade de armas entre advogado e Ministério Público no plenário do júri. O senhor dos senhores no tribunal do júri é a defesa. E isso está na lei.
É fácil. Artigo 476 do Código de Processo. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação. Em que termos? Está na lei. Nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Ponto final. Este é o limite da acusação definida em lei. Artigo 476 do Código de Processo Penal. Portanto, a acusação, o que o Ministério Público pode fazer, está definido na lei. Ele não pode ir além disso aqui. E o que diz o Código de Processo a respeito da defesa? Parágrafo 3º do 476. Fim da acusação terá a palavra defesa. Só isso. Mas em que termos? Nos termos da Constituição Federal. Por quê? Porque a defesa não está elencada no Código de Processo Penal. A defesa está elencada na Carta Maior, aonde diz, artigo 5º, inciso 38, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurado pela Constituição a plenitude da defesa. Te pergunto, há termos de comparação entre o que a Constituição garante ao acusado, que é a plenitude de defesa, e no que restringe ao Ministério Público no 476, dizer que tem paridade de armas é violar a lei. É violar a lei maior. Porque o Ministério Público só pode trabalhar, peço desculpas de novo, imagina, fica à vontade. Só pode trabalhar no estrito limite da acusação. Está na lei. E a defesa não. A defesa está na Constituição, é plena. Eu posso fazer pirueta, eu posso tocar violão, como já toquei, eu posso cantar, como já cantei. Sabe? Claro, vai depender do júri em que você está e se é cabível plantar bananeira. Mas, sabe, se você quiser plantar bananeira, você planta. Não é ilegal, não é ilícito. Tá? Então você pode fazer qualquer coisa, trazer qualquer argumento, né, em benefício do acusado. O Ministério Público não pode trazer qualquer argumento. Ele só pode trazer o argumento constante da denúncia. Então, e além disso, o Ministério Público, além disso, tem a correlação, né, entre a sentença de pronúncia e o que ele pode ser sustentado, né? Não pode ter essa inovação, como ocorreu no caso Kiss. Mas é o que diz, veja, é o que diz o próprio texto legal. Será concedida a palavra que fará a acusação nos limites da pronúncia. Uhum. É limitado, é o que está lá. Acabou. Entendeu? E o que está na pronúncia, em regra, é o que está na denúncia. Entendeu? A pronúncia, porque é vedado ao juiz togado entrar no mérito, tá? Portanto, em regra, o que se tem na pronúncia é o constante da denúncia. Ó, o Ministério Público denunciou por isso, não cabe ao juiz togado entrar no mérito, né? É de competência do Tribunal do Júri, ele vai fazer um relatório dizendo as provas que foram trazidas ali e tal, de forma sucinta, é vedado a ele entrar no mérito da causa, né? E ele vai, o jurado que decida, né? Há elementos suficientes aqui, não é caso de absolvição sumária, não é caso de impronúncia, não é caso de... Né? Então, o juiz togado, ele se limita basicamente à denúncia. Quando ele vai mandar para o júri, ele se limita à denúncia, que é o que o Ministério Público tem que sustentar de acordo com o 476. E a defesa? A defesa não. A defesa não tem limite. Uhum. O limite da defesa é o que a lei proíbe.
ele fazer. Por exemplo, fazer uso de um documento que diga respeito aos fatos e que não foi juntado até 3 dias antes. Porque aí não é questão de paridade de armas, é questão de lealdade processual. Você não pode esconder do outro lado alguma coisa que você tinha e não juntou ao tempo para a outra parte tomar conhecimento. Isso é lealdade. Sabe? Agora, e veja que nos Estados Unidos você pode juntar prova na hora. Sabe? Você conseguiu a prova aos 49 do segundo tempo, você pode apresentar. Aqui você não pode, o que eu até acho justo. Sabe? Uhum. Mas isso não tem nada a ver com paridade de armas, tem a ver com lealdade. Você não esconder. Até outra questão que o senhor levantou, a questão da prova, né? Eu estava recentemente estudando um pouco do caso da Boate Kiss. Até o Ministério, a acusação ela juntou ali uma espécie de maquete, não sei se o senhor chegou a ver, uma espécie de maquete digital com software super sofisticado, não teve nem tempo hábil para a defesa, pelo menos estudar ali, para poder ter um contraditório, né? Mas é assim, no Brasil o Estado pode tudo. E o interessante nesse país é que é mais do que sabido e consabido que a lei penal ou a Constituição, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, ela é de interpretação restritiva para o Estado e de interpretação ampliativa para o cidadão. Sim. Mas no Brasil, não. Aqui, em regra, você tem a interpretação ampliativa, sabe? Ampliativa para o Estado, sabe? Olha a fragilidade do seu Zé das Couves lá, que mora numa periferia, sem cultura, sem nada, perante o poder do Estado. Entendeu? Esse cidadão, que todos são iguais perante a lei, esse cidadão, ele não consegue estar em pé de igualdade com o Estado que ele deveria estar. O Estado acusador e a defesa não podem estar numa condição... o cidadão ele tem que estar em pé de igualdade com o Estado, sempre. E mais privilegiado que o Estado ainda, por ele ser a parte mais frágil. Exatamente. Doutor, outra coisa que eu queria também levantar, doutor, uma inovação que teve no pacote anticrime, só quero deixar um parênteses que eu acho detesto essa expressão pacote anticrime, porque eu nunca vi um pacote de favor crime, né? Então já, enfim, mas independente da crítica ao nome, a questão da execução imediata da pena, execução provisória da pena no tribunal do júri para penas a partir de 15 anos. Eu assisti uma live de um outro colega, acho que foi segunda-feira, e ele comentava sobre isso. Por que 15? Por que não 12, 20, ou 30, ou 10? Por que não? Por que 15? Já começa por aí, eu concordo plenamente com ele. Desculpe, eu acho que foi segunda-feira. Foi segunda, debatemos, até estávamos debatendo no caso Kiss, né? E ele falava justamente sobre isso. Mas vamos lá. Eu, de novo, volto à Constituição Federal. Sabe? Porque nesse país, esses deputados e senadores fazem essas leis de ocasião para satisfazer o público do Datena, sabe, desse pessoal aí, né? Isso dá voto. Então, eles acabam, né? Mas vamos lá. O que diz a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 57? Ninguém. A Constituição do meu país, do teu país, do nosso país, está dizendo ninguém. Ninguém significa qualquer cidadão, nacional ou estrangeiro, que esteja dentro do país e que tenha sido acusado de alguma coisa. Então é ninguém.
será considerado culpado, ou seja, ninguém nesse país será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Existe alguma dificuldade de entender isso aqui? E sem vírgula, sem nada, sem dois pontos, sem nada, sem parágrafo. Ele não diz vírgula nos termos da lei ordinária. Ele é ponto final. É cláusula pétrea. Parágrafo único, exceto... Não tem. Nada. O inciso 55, 57 da Constituição é cláusula pétrea. Eu não consigo entender esses ministros do Supremo que ficam inovando a interpretação conforme. A interpretação conforme é conforme o que está aqui. Qual é a dificuldade? Isso aqui, a Constituição Federal foi escrita de maneira tal que qualquer leigo compreende. É preciso ser ministro do Supremo para entender o que significa ninguém? Todo mundo sabe o que é ninguém. Ninguém é ninguém. Não é? Será considerado culpado até o trânsito em julgado. Aí o sujeito é condenado a mais de 15 anos. Tem trânsito em julgado? Não tem trânsito em julgado. Cabe recurso. Ah, o juiz pode prender? Pode. Se tiver uma das hipóteses das medidas cautelares presente, ele pode. Mas simplesmente porque tem mais de 15 anos, se não ofende. Desculpa de novo. Imagina. Se não ofende o princípio constitucional do inciso 57 do artigo 5º da Constituição, então rasga a Constituição Federal. Sabe? Ele está dizendo que ninguém é considerado como... Ora, execução provisória de pena a partir de uma condenação de primeiro grau é sim uma... já está definido a culpa. Você vai cumprir porque você é culpado. Os jurados disseram que você é culpado, então você vai cumprir. Veja, até um latrocínio, né, com crime contra o patrimônio. Claro, tem um resultado morte ali. Que já começa com 20 anos. O latrocínio começa com 20 anos. Sim, sim. E se o sujeito respondeu em liberdade, ele com mínimo de 20 anos, ele vai continuar respondendo em liberdade até que se cumpra o requisito do inciso 57 da Constituição. Num homicídio, que é o único crime humano de todos os artigos elencados no Código Penal. O único crime que se pode dizer humano, porque qualquer pessoa, homem ou mulher, está sujeito a cometer, tá? Você não está sujeito, você na tua consciência, é um estupro, um latrocínio, tá? Não precisa nem falar da parte legal, a tua moral não permite isso. Mas o homicídio, não. O homicídio, qualquer ser humano pode praticar. Né? Então, aí o sujeito é condenado a 15, 16. E tem que iniciar o cumprimento da pena. O latrocida, que é um crime muito mais grave. Muito mais. Sim. Sabe? Muito mais grave do ponto de vista do fato em si. Sabe? Probabilidade para roubar um tênis ou R$300, R$200, sabe? Onde não há qualquer justificativa. Então, com 20 anos, que é o mínimo da pena, o cara não vai preso. Né? Estamos falando ainda numa execução provisória. Aí, mas... Não, imagina. Uma execução provisória a partir do primeiro grau, da primeira instância. Aí não está nem sendo discutido a partir da segunda instância do julgamento no tribunal ordinário. Não. O que é ainda mais gravoso. Nós temos aqui o meu queridíssimo doutor Tiago Flores, um
um juiz por quem eu tenho uma consideração ímpar, ele não precisa dar 15 anos. Se for condenado, ele prende ali. Sabe? É 8 anos, 9 anos, 15 anos, 30 anos. Você empresta o habeas corpus, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aqui no Paraná já pacificou essa matéria. Uhum. É pacífico. Da primeira vara aqui do Curitiba? Da primeira vara do júri? Eu acho que ele é da primeira. Ele é juiz substituto. Tá. Acho que foi até esse caso que ele, não sei se foi numa liminar, uma decisão monocrática, que o desembargador Miguel Kifuri até... Miguel Kifuri, isso. Eu li. Poxa, insistentemente, né? Pois é, mas... Não estamos nem falando de prisão cautelar, de uma execução antecipada da pena. Pois é, mas veja lá. Essa é uma discussão outra. Porque quando ele manda prender, é uma decisão jurisdicional, que o tribunal pode reverter, mas não pode interferir. Entendeu? Não vejo na conduta do Tiago, por exemplo, uma prática de qualquer desobediência. É o entendimento dele. Uhum. Ele tem fundamento, ele fundamenta. E a decisão é uma decisão, é uma prestação jurisdicional, aonde corregedoria não tem competência para interferir na decisão dele. Sob pena do tribunal passar, então, a determinar que ele decida assim o assado. E o tribunal não pode fazer isso. Embora eu discorde do Tiago nas suas decisões, eu já tive caso em que meu cliente foi condenado a 9 anos, e ele decretou a prisão ali. No dia seguinte, meu cliente estava solto, o tribunal soltou. Mas a decisão dele é uma decisão de juiz, uma decisão judicial, uma decisão prestação jurisdicional. Você pode não concordar, entendeu? E eu não concordo. Não concordo pelos fundamentos que eu já elenquei. Eu não preciso nem discutir código de processo. Eu sempre digo o seguinte: para aqueles que estão começando, se atenha primeiro à Constituição Federal. Se você não conhece a Constituição Federal, então nem comece a advogar ou a fazer qualquer atividade jurídica. Entendeu? Porque meu irmão sempre dizia que a Constituição é a lei do país. O resto é o resto. Entendeu? As leis ordinárias é o resto. Então, a Constituição é a base. Por isso eu estou dizendo, se a lei do meu país, se a lei máxima do meu país está dizendo que ninguém será considerado culpado até que ocorra a sentença penal condenatória transitada em julgado, como é que um código de processo penal, que é uma lei menor, uma lei ordinária, uma lei menor, vem e estabelece que a partir de 15 anos, condenado a partir de 15 anos, vai preso? Entendeu? Então, essa é aquelas leis de ocasião, sabe? Prisão a partir de segunda instância. Bom e velho populismo penal, né? Que estava discutindo com um colega. Exatamente. É a leizinha de ocasião para satisfazer a população e tal. Jogar para a torcida. E aí deixa o pepino para os operadores. Doutor, aproveitando que o senhor mencionou, a gente já caminhando para o nosso final, infelizmente, passou muito rápido. Vamos lá. Né? Pois é. Mais de uma hora aí de papo. Mas o senhor falou sobre os iniciantes. Assim, para alguém que deseja se iniciar no júri, o que o senhor considera assim, como uma qualidade, uma competência indispensável para um tribuno do júri? Bom, primeiro, uma boa oratória. Não há como você ir para o plenário do júri se você não tiver uma oratória razoável. Alguns nascem com ela. Tá? É como um jogador de futebol. Não adianta você querer ser craque porque você não é da tua natureza. Então, alguns já nascem.
Outros podem, existem N cursos, teatro, de oratória, que você pode fazer. E a segunda coisa é leitura. É leitura. Ler, ler, ler. O quê? Tudo. Advogado, e eu vi que você colocou a indicação de livros, eu vou indicar um só. Mas no plenário do júri, você trabalha. Eu já cheguei a fazer júri com 95% de argumento e 5% de direito. Eu peguei um júri, dois, aliás. Eu sou um dos poucos advogados que tive o privilégio, ou desprivilégio, não sei, de fazer o júri de infanticídio. Fiz 2 júris de infanticídio. No primeiro júri, e eu disse isso no tribunal, e na época o desembargador Jesus Sarrão era o relator, aposentado já, ele concordou comigo que efetivamente o infanticídio é crime de mulher pobre. E eram 2 mulheres pobres e eu fui dativo. Os melhores júris que eu fiz na vida, aliás, foram dativos. E eu fiz o júri da primeira acusada de infanticídio em Campo Largo com João Cabral de Melo Neto, morte e vida severina. 95% foi mostrar para o jurado que aquela mulher era uma severina, que ela estava retratada no livro de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Sabe? Então, júri não é necessariamente, claro, você tem que ter o conhecimento do direito, você tem que ter conhecimento jurídico e aprofundado, mas essencialmente você tem que ter conhecimento amplo de tudo, da vida. O outro júri que eu fiz de um infanticídio foi em Araucária. Sabe qual foi o fundamento? Bertolt Brecht, Maria Farrar. Não sei, você já leu esse poema do Bertolt Brecht, que é famoso, inclusive tem peça, virou peça de teatro e tal. Sabe? Não há como um jurado olhando para uma mulher pobre, e você, ao final, você lê o poema de Bertolt Brecht e ela ser condenada. Nos 2 casos, ainda foi antes de 2008, nos 2 casos foi absolvida, as 2 foram absolvidas por 7 votos a 0. Então, a absolvição, o trabalho do advogado não está necessariamente no conhecimento aprofundado do direito. É essencial, claro, mas não é o fundamento maior que você leva, sabe? Uma citação, sabe? Quando o cara é inocente, ou a mulher é inocente, o cidadão é inocente, você perguntar pro jurado, por exemplo, vocês sabem por que tem um Cristo pendurado sobre a cabeça do juiz aqui? Isso é simbologia, não tem nada a ver com religião. Aí fica todo mundo te olhando. Aí você vai e diz, o Cristo está sob a cabeça do juiz para lembrar ao juiz que um dia um inocente também se sentou no banco dos réus. Isso é simbologia. O Cristo não está lá porque nós somos de formação católica. Até porque a Constituição veda. A função daquele Cristo lá, sob a cabeça do juiz, você pode ver que todo tribunal do júri no Brasil tem um Cristo lá. É simbólico. Então, essas argumentações, essas fundamentações e tal, você saber o momento de você tirar da manga uma frase, uma citação, sabe? E para isso você tem que ler muito. E o livro que eu recomendo, sabe, para qualquer operador do direito é a Bíblia. Não como instrumento religioso, mas como instrumento histórico. É na Bíblia que você vai encontrar no Gênesis, por exemplo, o contido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, contraditório e ampla defesa. Quando Eva come a maçã e passa para Adão, enfim, que eles comem a maçã,
o fruto proibido, o que Deus olha para Adão e o que Deus diz? Adam, ubi est. Adão, o que fizestes? E dá a ele o direito de se defender. E depois que ele se defende, ele aplica a pena. Você, mulher, sentirá as dores do parto e tal, você, homem, tirarás enfim, o sustento do suor do teu rosto. Está lá. O primeiro caso do artigo 121, hoje definido no artigo 121 do Código Penal, está no Gênesis. Entendeu? É lá que você vai encontrar. É um fratricídio. É um irmão matando o outro, Caim matando Abel. Uhum. Então veja que eu tenho, do ponto de vista histórico, para você entender o ser humano, para você compreender a conduta humana, você tem que ir lá no Gênesis e começar de lá. Não se trata de visão religiosa. Tá? Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com um livro histórico, do ponto de vista do direito, sabe? Onde você vai extrair lições magníficas, né, a respeito da conduta humana durante o tempo. Então, o livro que eu recomendaria, e recomendo a todos, é a leitura da Bíblia enquanto livro histórico. Se quiser ler como religião, tudo bem, né? Mas do ponto de vista do direito, eu tenho para mim que o melhor livro que existe para você compreender a natureza humana, melhor compreender a natureza humana, é a Bíblia. Agora, outros livros que eu recomendaria, todos, para quem faz júri, não existe especialização. Ó, eu sou especialista nisso aqui. Júri não tem. Sabe? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Você pego em momentos mais diversos possíveis, você tem que ter uma resposta na hora. E isso só leitura te dá. Mas não é a leitura do direito só, que é importante, claro, mas é a leitura de tudo. Tudo. Quanto mais o tribuno do júri ler, quanto mais ele absorver a literatura de qualquer gênero, melhor para ele. Interessante, interessante. Doutor, atingimos aí 1 hora de conversa que passou muito rápido. Falar sobre o Tribunal do Júri, 1 hora não basta, tem tanta coisa que eu queria também perguntar para o senhor, mas dentro do nosso compromisso, acho que conseguimos atingir com sucesso. Eu lamento que o tempo tenha sido curto. Eis aí uma questão também. Se em 1 hora de conversa foi curto, a gente não conseguiu esgotar 2 ou 3 coisas aqui. Você imagine 1h30 para defender um cidadão. Isso é tempo suficiente? É óbvio que não. É óbvio que não. Sabe? Certo está o Código de Processo Penal Militar, que inicia com 3 horas para a defesa e para a acusação. Sabe? Inicia com 3 horas e vai até 6 horas quando são 5 réus ou mais. Olha, interessante. Mas inicia com 3 horas. Agora, você vai para um plenário do júri com 3 réus. A defesa tem que dividir o tempo. Como é que você defende alguém em meia hora? Se 1h30 já não é tempo suficiente, e o Código do Processo diz que, havendo mais de um defensor, eles dividirão o tempo, como é que se defende 3 réus, sendo 3 advogados distintos? Como é que você defende em meia hora? Tem como. Por mais que você converse com o juiz, chegue a um acordo para 2 horas ou 3 horas, que sejam 3, mas mesmo assim, cara, é 1 hora.
Como é que você exerce ampla defesa? Como é que você... Aliás, não é ampla defesa, é plenitude de defesa. Como é que você exerce plenitude de defesa em uma hora? Sabe? Então é complicado mesmo, sabe? O poder de síntese do advogado tem que ser muito grande. Por isso é que ele tem que ter um vasto cabedal, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista da literatura universal, para ele poder já chegar sintetizado na cabeça. Né? Porque é complicado. Né? Mas, doutor, eu quero agradecer aqui a presença do senhor ter aceitado aí de pronto o convite, e já digo que as portas aqui estão abertas, já faço um pré-convite para o Tribunal do Júri, parte 2, que tem tanta coisa para a gente discutir. Tem. Eu tinha separado alguns temas aqui, mas nem ousei iniciar, porque eu espero, Augusto, ter contribuído de alguma forma, muito. Ter trazido alguma coisa que principalmente os mais jovens possam pensar, né, Eu acho que o objetivo nosso era esse, trazer ao debate, não a mesmice, mas alguma coisa que as pessoas possam debater, possam pensar, né? Espero ter... Doutor, eu vou deixar uma sugestão. Que o senhor guarde esses tópicos que o senhor gostaria de debater para a gente fazer um Tribunal do Júri parte 2. O que o senhor acha? Vai ser um enorme prazer. Eu sempre disse para minha mulher o seguinte: nunca dê um microfone a um advogado. nós gostamos de falar. Né? Maravilha. Doutor, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam a live com a gente. Para quem não conseguiu pegar do começo, vai ficar salvo aqui no feed, tanto no meu perfil, também vai ficar disponível ali no perfil do doutor. Também vou deixar disponível no canal do YouTube. Ao longo da semana também quero separar cortes aqui dessa live para a gente ir postando e para a gente ir aumentando o nosso debate. E já fica o convite para um Tribunal do Júri parte 2, para a gente combinar e dar sequência a esses tópicos aí. Tem muita coisa interessante. Ô, doutor, muito obrigado pela presença, obrado a todos. Desejo uma ótima noite. Agradeço aos comentários que eu vi. Eu, obviamente, não pude, vou ler depois, eu não pude ficar lendo os comentários aqui e acompanhar quem entrou, mas eu agradeço profundamente aqui a gentileza, o carinho das pessoas que comentaram, que estão comentando. Eu não pude ler todos, porque, obviamente, eu tenho que estar falando, não posso estar me atendo aqui. Mas eu agradeço muito, Augusto, eu agradeço a todos e vamos em frente. Vamos seguindo. Tenho certeza que da próxima vez eu já vou me acertar melhor nessa questão eletrônica aqui. Mas deu tudo certo. Doutor, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Uma boa noite para todo mundo aí. Um abraço. Obrigado, Augusto. Para vocês também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.